uma entrevista com um ouvinte nosso que é de Santa Catarina, mora em Santa Catarina, em Joinville, Santa Catarina, na verdade uma cidade no interior de Santa Catarina, mas ele é de Joinville, sobre um assunto que tem a ver com um episódio recente no Rio de Janeiro e com um assunto que diz respeito a muitos de nós, pais de crianças que frequentam escolas públicas, creches, parquinhos e tudo mais. É um drama familiar, um drama pessoal, mas no próximo bloco a gente vai conversar com ele para vocês acompanharem a luta que ele está travando. Chama-se Zenaldo Kruger, daqui a pouco. Bom, minha gente, deixa eu dizer aqui para vocês o seguinte, olha, temos aí a greve no Maracanã já completando 15 dias. Ouvi uma pessoa que não é aqui do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, mas que vive um drama, abraçou uma luta que tem a ver com todos nós, pais que temos filhos em creches, que temos filhos em escolas públicas ou até privadas, né, que temos nossos filhos entregues a colégios, onde às vezes determinadas situações nos surpreendem e acabam com a gente. Esta pessoa é o Zenaldo Kruger. Zenaldo Kruger é pai da menina Kelly. Kelly tinha 5 anos quando morreu, atingida por uma tora de sustentação do balanço em que ela brincava numa creche pública de Joinville, em Santa Catarina. Isso foi em 2009. Essa tora de madeira, um tronco, atingiu a cabeça da Kelly e ela teve morte instantânea. Esse tronco sustentava um balanço no parquinho infantil dessa creche. Essa creche pertencia ao governo do estado, hoje pertence à prefeitura de Joinville, e desde a morte da filha dele, o Zenaldo Kruger vem lutando por justiça, mas mais do que justiça para ele, para a filha dele, para a família dele, ele vem lutando por justiça para os filhos de outras milhares de famílias de Santa Catarina e, por extensão, do Brasil, no que diz respeito aos espaços que as crianças frequentam e que não passam pela devida manutenção e prevenção de acidentes. Vou conversar com ele sobre isso. Bom dia, Zenaldo Kruger. Bom dia, seu Roberto, tudo bem? Já chamaram hoje o Rodolfo de que, Rodolfo? De Rodrigo. Rodrigo, e eu não sou Roberto, eu sou Ricardo, mas aqui a gente troca. São tantos nomes um dia eu só. sei. Pode chamar ele de Roberval também, não tem problema não. Também pode me chamar de Roberval. Sabe por quê, Zenaldo? Agora há pouco tivemos um outro companheiro sendo entrevistado no ar e ele veio de chamar o Rodolfo Schneider, que faz o programa comigo aqui, de Rodolfo, chamou de Rodrigo. De Rodrigo. Então liberamos hoje, somos todos Robervais, tá certo? O Zenaldo Kruger, primeiro vou te pedir agora um pouco, com a síntese possível, que você nos conte como é que foi desde o início. Houve um acidente, sua filha morreu nesse acidente, onde ela estava brincando e o que causou essa tragédia? Em 2009, no dia 3 de março, especificamente, seu Boixá, eu levei a Kelly para o colégio, 7h20 da manhã, e pelas 10 horas da manhã, mais ou menos, nós estávamos já em viagem, nós recebemos um telefonema informando que ela tinha sofrido um acidente, de que nós deveríamos voltar para Joinville com urgência, e chegando lá, nós recebemos a notícia de que ela tinha falecido, só que a gente não sabia exatamente as circunstâncias em que isso tinha acontecido. E o nosso choque maior foi quando nos falaram que ela estava brincando na balança e que essa balança, num estado deplorável de falta de manutenção, com as estruturas que suportavam aquela tora, que pesava mais de 1 tonelada aquilo lá, seu Boixá. E aquilo veio abaixo, inclusive depois nós vimos, e na própria internet, no site dela, mostra, as pessoas podem acessar depois isso aí e ver o absurdo que era aquilo lá. E pegou assim na cabeça dela, ela qual teve, é, inclusive... Qual é o site da Kelly? É www.kellykrieger, Kelly, né? Ok, Kelly é com Y, né? É K-E-L-L-Y. Ok, depois? Kruger, K-R-U-G-E-R. Ok,
Ok, a gente vai repetir esse endereço depois na nossa página na internet. Então, www.kellykruger.com.br. Ok, ali então mostra o estado deplorável do brinquedo. Mostra tudo ali, mostra o estado absurdo que foi aquilo lá, e o pior de tudo é que eles insistem em dizer que aquilo foi só, que o acidente foi uma coisa né, fora do controle deles, que como choveu muito em 2008, aquela balança apodreceu em 3 meses, 4 meses, que é um absurdo. Eles não viram. Eles não viram aquilo ali. Então assim, e aí nos avisaram, ela faleceu. E a gente tomou um susto, né? Porque você coloca um filho, uma filha no colégio de manhã, como nós colocamos ela, e eu, naquele dia especificamente, eu fiz uma coisa diferente. Eu nunca dizia vai com Deus, eu sempre dizia aprenda, grave as histórias para contar para mim à noite, pro papai à noite, né? E naquele dia eu disse para ela, dei um tapinha na bundinha dela e disse, filha, vai com Deus. E ela foi. Então, assim, resumindo, foi exatamente isso, uma balança podre, caiu em cima da cabeça dela, ela teve, inclusive, esfacelamento, né, cefálica que saltou para tudo que foi lado, realmente um negócio absurdo. Nós entregamos ela às 7h20 e recebemos ela, ainda fizemos o sepultamento dela em Laje, Santa Catarina, onde mora a nossa família, né, e nós recebemos ela dentro de um caixão com toda desfigurada, um negócio absurdo, seu Boixá. O Zenaldo Kruger, minha gente, passa ainda, né? A sua esposa, seu Zenaldo, como é que chama? O nome da minha esposa é Zenóbia, ele chama ela de Bia. Zenóbia, dona Bia. A dona Zenóbia e o seu Zenaldo, vocês têm quantos filhos mais? Nós dois, do nosso casamento, nós temos o Eric, que tem 16 anos, e o Patrick, que tem 14. A Kelly era a caçulinha? Era a pequena da turma, era a princesinha, né? Claro, claro. Bom, e depois desse trauma terrível, minha gente, ainda assim, o Zenaldo vem lutando por 2 coisas, por 3 coisas, vá. Ele vem lutando por o seu direito a uma reparação. E esta semana passada, esta semana, aliás, a Justiça de Santa Catarina concedeu na área civil uma indenização à família da Kelly, ao pai e à mãe, a dona Bia e o seu Zenaldo, de R$200 mil, não foi isso? Isso. Mas que não será recebida, se é que vai ser um dia, porque o governo do estado recorreu. A prefeitura de Joinville, recorreu contra esta indenização concedida em primeira instância pela Justiça. O procurador que anunciou, o corregedor, sei lá como é que chama, que anunciou que vai recorrer, disse que tem que recorrer porque o dinheiro é dinheiro do contribuinte. Ele coloca no jornal uma coisa absurda aqui, que a Procuradoria também afirmou que o fato de entrar com um recurso é uma maneira de zelar pelo dinheiro público, já que a indenização tem de ser paga com recursos arrecadados dos contribuintes por meio de impostos. Isso é uma forma de colocar a gente contra a população, inclusive. Eu acho uma coisa muito perigosa uma afirmação dessa, até porque hoje eu coloquei em vários jornais uma mensagem dizendo por que eles não diminuem o número de vereadores. Claro. Estão brigando para aumentar. Aí é cuidar do dinheiro público. É claro, eles não cuidam do dinheiro público quando tratam de colocá-lo no bolso, nos próprios bolsos, ou dos seus amigos, ou dos que os financiam nas campanhas políticas. Quando é o caso do dinheiro público voltar para o público, que era exatamente essa a situação, aí tem essa conversa fiada, indefensável. Mas a primeira coisa pela qual o seu Zenaldo e a dona Zenóbia estão lutando, pais da Kelly, é por justiça no terreno civil, uma reparação material ao dano moral que sofreram. A segunda coisa pela qual ele está lutando é na justiça criminal, para responsabilizar a cadeia de poder que lá em cima vai ignorando os fatos e chega aqui embaixo e mata uma criança. Quem é esta cadeia de poder? É a diretora da creche, que era uma creche pública, né? Era o secretário de Educação, porque a creche estava subordinada à Secretaria de Educação do município de Joinville, era o próprio prefeito. Até hoje o Zenaldo não só não conseguiu sequer ser recebido pelo prefeito de Joinville. Como é que chama esse prefeito?
É o Carlito Merz. Ele foi deputado federal, deputado estadual. O ex-deputado estadual, ex-deputado federal e atual prefeito de Joinville, Carlito Merz, sequer se dignou a receber o pai dessa menina morta desta maneira numa creche de sua responsabilidade. Mas eu não tenho como cuidar. É que uma suposta afirmação dele, não sei se realmente foi feita essa afirmação, mas foi me passado, e é perigoso a gente fazer esse tipo de afirmação, mas em todos os casos me foi falado. Ele disse que não me receberia, que esse fato já teve muito prejuízo político para ele. Não sei se isso é verdade. Imagina, ainda que tivesse o seu prejuízo de dona Zenóbia, é que a gente sabe, pode imaginar o que seja. Mas enfim, até agora a justiça na área criminal tem se acumpliciado com os responsáveis por este crime. A diretora da creche foi excluída de responsabilidade, o secretário de Educação também, e o juiz que tomou essa decisão, chamado Gustavo Henrique Aracheski, disse que não havia uma prova, né? Não era isso, Zenóbio? Como é que ele argumentou? Não havia elementos suficientes, né, para poder condenar alguém. Como se um tronco de 1 tonelada esmagando uma criança não fosse elemento suficiente para condenar os responsáveis. É aquela velha história, os juízes decidem sem se colocar no lugar do cidadão. Colocando-se no lugar de um cidadão que perde um filho, uma filha numa circunstância como esta, eu duvido que eles decidissem da maneira que decidem, do alto de suas togas. A terceira coisa pela qual o doutor Zenaldo, o seu Zenaldo está lutando, é o que me levou também a pedir-lhe que me desse essa entrevista aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão dizer, bom, mas com tantas tragédias que temos aqui no Rio, e sendo um programa que tem transmissão para o estado do Rio, um caso em Santa Catarina nos coloca tão próximos assim. Por quê? É simples. O Zenaldo me sensibilizou muito quando me disse anteontem ao telefone: eu não estou lutando por um castigo contra alguém especificamente, a minha luta é outra. Qual é a luta do senhor, Zenaldo? A minha luta é para que as autoridades se sensibilizem e consertem, fiscalizem, façam manutenção em todas as escolas, parquinhos, escolas públicas desse país. E eu brigo também aqui no meu estado, porque realmente é lamentável o estado das escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais aqui em Santa Catarina. Então, eu sempre digo o seguinte: a Kelly, hoje, ela não precisa mais de cuidados de nenhum partido político, de nenhum governo, de nenhum juiz. Ela não precisa de cuidado de ninguém. Quem precisa são as crianças que estão aqui. E o maior dos absurdos, seu Boixá, é que a escola, o CI dos Espinheiros, onde ela estudava, foi novamente interditada pelas mesmas coisas que nós já sabíamos. E quando ele foi liberado na época, eu procurei sensibilizar as autoridades que o CI não estava pronto para ser liberado, porque tinha muitas coisas que estavam inadequadas. Infiltração, fiação elétrica, e pelas quais ele foi novamente interditado. Isso significa dizer que do tempo que ele foi liberado até agora, quando ele foi interditado novamente, as crianças estavam sim correndo algum tipo de risco, inclusive de vida. E isso é um absurdo, isso é uma coisa de brincar com vidas dos outros, e a nossa luta hoje é essa. Bom, meu caro Zenaldo Kruger, eu quero te dizer que foi para mim um orgulho muito grande te conhecer, ainda que por telefone apenas, porque pessoas que conseguem, na dor da perda que você sofreu e ainda sofre, encontrar forças para lutar por alguma causa, eu confesso a você, eu pessoalmente não sei se eu aguentaria, se eu conseguiria. Eu quero te mandar aqui, em nome de toda a nossa equipe aqui na Band News Fluminense FM, e creio que em nome de toda a nossa audiência aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que é grande e pela qual sou grato sempre, te mandar um abraço muito grande, viu, Zenaldo Kruger, extensivo à dona Zenóbia, à dona Bia, né? Ao Eric, ao Patrick, e dizer que admiro muito a família de vocês. Admiro, vejo na tua atitude exemplo de algo que eu nem sei se eu conseguiria
seguir nas mesmas circunstâncias, mas que me enche de orgulho de ter te conhecido. Muito obrigado mais uma vez a você e que tua luta possa prosperar. Você conta com a gente aqui. Eu não sei como é que a imprensa de Santa Catarina está tratando do teu caso, né? Se já caiu no esquecimento, se deixar, bom, enfim. Não, a imprensa aqui tem dado uma imprensa bastante grande. Então, ótimo. Então, assim, parabéns à imprensa de Santa Catarina. E a gente fica junto com você, né? Diga. Antes de encerrar, eu quero, assim, de alguma forma me juntar àquelas famílias que tiveram os filhos e as filhas brutalmente assassinadas dentro de uma escola. Aquilo lá foi uma das coisas que me fez chorar muito, porque você lembra que foi um negócio dramático. Quero aqui em Realengo, que perderam parentes naquele bondinho do Rio, me juntar à família que perdeu a filha naquele parque de diversão. E dizer Parque a eles, Glória. Dizer a eles que confie em Deus e que de alguma forma busque os meios de gritar, de falar, e me coloco à disposição. Meus contatos estão todos com vocês aí, que se um dia eles quiserem fazer um contato e a gente se encontrar e buscar força para buscar mais justiça pelas coisas, eu estou à disposição. Eu só tenho que agradecer de coração a todos vocês por todo esse apoio, por toda essa força, e isso é que nos motiva a continuar lutando. Muito, muito obrigado, seu Boixá, e que Deus abençoe a todos de coração. Muito obrigado, Zenaldo Kruger, muito obrigado, um abraço à dona Zenóbia, ao Érica, ao Patrick, e até uma próxima oportunidade. Nossos queridos ouvintes, eu vou tocar o barco agora com o Rodolfo Schneider Alemão, mas quero pedir aqui a nossa Roberta Russo que passe lá para nossa equipe no Rio os contatos com o Zenaldo Kruger, porque como ele se ofereceu para fazer contato com as pessoas que tenham passado, que estejam passando por situações como a dele, decorrentes de perda de entes queridos em instalações públicas ou que dependam de fiscalização pública. Ele citou especificamente o Parque Glória. Dois jovens morreram aqui no Rio de Janeiro, naquele Parque Glória, também sem fiscalização das autoridades, né? E nós vamos deixar aqui os dados na nossa página, na internet, e também repetir o endereço eletrônico do sítio dedicado a Kelly Kruger, né, a filha dele, que morreu em 2009 nessas circunstâncias, para que vocês aqui no estado do Rio, nossos ouvintes, possam se assenhorar do assunto e se posicionar a respeito caso queiram, ok? Toca o barco aí, daqui a pouco. Você falou sobre o massacre de Realengo. Está hoje o Ronaldo Braga no Globo informando que os alunos e professores da Universidade Estácio de Sá